Boa noite! Boa noite, gente. Bom, estamos aqui mais uma vez com o nosso projeto Aproxima RH. E hoje a gente tem uma notícia para dar para vocês. Hoje é o último episódio dessa temporada. Então, assim, fiquem ligados. A gente vai falar hoje sobre as dores e as delícias de ser RH. Hoje vai ser um bate-papo, né, Mari? Isso. Não temos um convidado, mas eu acho que vai ser uma troca bacana. Vamos falar das dores e das delícias, como você disse, né? O que eu gosto mais de fazer, o que a Mari gosta mais, o que a gente gosta menos. Eu acho que vai ser um bate-papo importante, né? Isso. Hoje a gente escolheu não ter convidado para a gente poder ter uma troca mais bacana, interagir um pouco mais. E tomara que vocês gostem, que vocês participem junto com a gente, que vocês possam parar e pensar quais são as dores e as delícias das atividades no trabalho de vocês. Bom, posso começar, Lu? Pode, vamos começar. Antes de a gente começar no tema, vamos para o nosso exercício de gratidão. Hoje eu tô precisando desse exercício. Me ajuda. Que bom. Então eu vou começar dizendo que hoje meu exercício de gratidão é agradecer a você. Ai, meu Deus. Propor essa ideia do projeto, que foi tão legal. E foram momentos tão gostosos, né? Da gente vir pra cá e a gente conversar e a gente aprender com tanta gente, a gente trocar, falar coisas tão importantes. Então, assim, foi bom dividir esse projeto com você. Fora do trabalho, ter um outro projeto também voltado a trabalho com você. E quero te agradecer por ter sido essa parceira incrível durante todos esses episódios. Ah, não tem que agradecer. Aí me pegou de surpresa, hein, gente? Agora fiquei emocionada. Eu também sou muito grata aí por você ter topado. Não vou falar a mesma coisa, né, para não ficar repetitivo. Mas eu falei que hoje eu estava precisando desse exercício, né? Porque a gente fica pensando assim, é sempre tão clichê, né? A gente fica falando da gente ser grato no simples. Mas hoje, assim, eu estava em casa, assim, com frio, sabe? E aí eu fui tomar banho. Sabe quando você toma aquele banho que você tá totalmente gelado e você precisa daquele banho para esquentar? E aí a água foi batendo, eu fui sentindo exatamente a água batendo em todas as partes, assim, do meu corpo. E foi esquentando, assim, né, gradativamente. Então, assim, naquele momento do banho, eu agradeci, sabe, por estar tendo aquela oportunidade de tomar um banho quente, né, num clima frio, assim. Então, assim, hoje eu sou muito grata, né? Você me fez pensar e relembrar desse momento que foi hoje, no momento simples do banho. Que bom. Mas eu sou muito grata por ter esse privilégio, né? Por ter a aguinha quente ali nesses momentos de friozinho. É aquele banho que aquece não só o corpo, mas aquece a alma, né? Exatamente. Assim, na mesma hora eu agradeci, sabe? Foi Sim. tão espontâneo, assim, natural, sabe? Na mesma hora eu agradeci, então Que bom. quis colocar aqui para todo mundo. Que a gente tenha essa antena aí sempre ligada para quando acontece qualquer coisa no nosso dia e que a gente não fique esperando coisas grandiosas, mas coisas simples, que a gente perceba o quanto a gente é privilegiado e o quanto a gente pode parar para agradecer. Né, para que a gente tenha sempre uma segunda-feira de uma forma diferente, de uma forma produtiva, de uma forma feliz. Bom, agradecer também ao Estúdio Realize, né, que ajudou a gente de fato a realizar esse nosso projeto, fazer o Aproxima RH acontecer. Gente, sem vocês, sem Patrícia aqui, vou falar o nome da Patrícia Por também, favor, né? muito Que é a obrigada. pessoa aqui do bastidor que tá sempre ajudando a gente, ouvindo nossas maluquices aqui. Exatamente. Então, com certeza, né, se não fossem por eles, a gente não estaria realizando esse sonho, né? Exatamente. Chegando até vocês, né? Bom, e para a gente poder começar a falar das dores e delícias de ser RH, eu acho que eu posso dizer que nem todo mundo gosta 100% de todas as atividades que faça, né? Independente de trabalhar com RH ou não. Pode ter gente que fale assim, não, eu gosto de tudo que eu faço. Poxa, que bacana. Nossa, que Que bacana. bom, né? É um exatamente. privilégio. Já é um privilégio a gente gostar do que a gente faz, né? E receber Trabalhar para com isso. aquilo que a gente gosta, né, Exato. de fazer.
Mas a gente sabe que às vezes tem coisas que a gente se identifica mais e coisas que a gente se identifica menos, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. E coisas que a gente não pode fugir também, né? Porque tem atividades da É, nossa carreira, da nossa função, que a gente não vai gostar tanto de executar, mas mas que alguém a tem que gente fazer. precisa fazer. Não tem outra escapatória, né? E eu queria que vocês parassem e pensassem um pouquinho sobre isso também. A maior parte do dia de vocês é realizado por atividades prazerosas ou não? Né? Se são por atividades prazerosas, que bacana. E as atividades que não são prazerosas, o que pode trazer pra gente de crescimento, de produtividade, né? De troca? Será que a gente pode delegar uma tarefa ou não? E Será que às só a gente que vezes, pode fazer aquilo? delegar, eu acho que você tocou num ponto importante mesmo, né? De dividir mesmo, porque às Sim, vezes o seu colega de trabalho gosta daquela tarefa que você exato. não gosta, mas eu acho que talvez também, se não tiver essa chance, Sim, ressignificar também aquilo que a sim. gente não gosta tanto de fazer, eu acho que já ajuda também. Já não ir com ranço, né? Porque às vezes pode ser menos doloroso do que deveria, se a gente também não der uma inflamação maior para aquilo, né? Então acho que também é importante falar sobre isso. E o que eu achei legal é que a gente, quando se propôs a trazer esse propósito, né, esse tema, eu coloquei no papel, né, o que seriam as dores e as delícias pra mim, e a Luísa fez a mesma coisa. E aí a gente, na hora que foi trocar, a gente viu que algumas coisas que eram dores pra mim eram delícias pra ela e vice-versa. E graças a Deus, né? Porque as pessoas são diferentes, as pessoas gostam de coisas diferentes, e o bom é que a gente pode se complementar, né? Então, viva a diferença. Ah, isso aí, exatamente. Foi engraçado, ver e É, ler isso, né? As diferenças. Você quer começar? posso começar. Bom, e vou falar coisas polêmicas, tá? Porque Estamos aqui para as polêmicas, e aí o pessoal de casa, né, que estiver vendo a gente, coloca lá também, né, como a Mariana falou no início aí, para a gente depois poder trocar, e até para vocês também no ambiente de trabalho, sim. né, poder identificar. Eu acho que o mais importante é a gente conseguir refletir sobre isso, identificar, e tá tudo bem também, Uhum. né? Não é nenhum bicho de sete cabeças, então coloque lá pra gente também nos comentários. Isso. Eu vou começar falando um processo de RH que não é que seja, não chega a ser uma dor, mas também não é uma delícia pra mim, que é o recrutamento e seleção. O que que acontece? Eu acho que eu fiz tanto recrutamento e seleção na minha vida que chega uma hora que você fica um pouco saturado daquilo. E é difícil às vezes a gente pensar fora da caixa e a gente sair do piloto automático. De não estar fazendo sempre as mesmas perguntas, de não estar já com aquele roteiro meio que esquematizado na nossa mente, sabe? Então, é bom por um lado, porque me provoca nesse sentido do que eu posso fazer de diferente, mas ao mesmo tempo, eu acho que é uma atividade que desgasta muito. E eu Sim. acho que desgasta muito não só o processo de recrutamento e seleção em si, mas principalmente eu acho que a aprovação de um candidato. Por isso é que eu acho que é uma dor para mim. É, às vezes é muito difícil você saber que a liderança está escolhendo um candidato errado. E não é que aquele candidato é ruim, ele só não tem um perfil específico para aquela vaga. Então, assim, a gente conversa com a liderança, a gente entende o perfil da vaga, a gente indica as pessoas que são mais próximas, mais assertivas. Lembrando que é impossível a gente ser 100% assertivo. É claro que a gente também vai errar, mas mal ou bem a gente estudou, a gente tem uma vivência, a gente tem uma experiência. E eu acho que isso faz com que a gente, às vezes, consiga acertar um pouco mais. Então, às vezes, é muito cansativo você ter que vender um candidato para uma liderança que já tem um outro candidato de preferência, ou porque foi uma indicação, ou por qualquer outro motivo. E às vezes está com a mente fechada também por uma coisa que ela idealizou ser o É, ideal, não sei. por medos e receios, né? Enfim. Então, às vezes, eu acho que esse desgaste é muito grande. De tipo assim, não deu certo, e aí você tem que. A vontade é de falar, eu avisei, mas, né, a gente segura. Levantar a plaquinha, eu avisei. Então, assim, isso eu acho que é muito confuso. Por um outro lado, também é muito difícil a gente ser 100% assertivo, né? Então, assim, e aí eu me questiono muito quando a gente erra, porque a gente também vai errar, né? De tipo assim, o que será que eu deixei de perguntar que podia ter feito a diferença para aquela pessoa ter dado certo?
né? E assim, é difícil porque a gente tá falando de seres humanos, então a gente não tá falando de uma matemática, né? Então, assim, às vezes o cara se vendeu muito bem na entrevista, mas no período de experiência ele não executou muito bem, então não deu muito certo, né? Ou às vezes ele foi muito, ele veio com muita motivação, mas ele não foi muito bem recebido e talvez isso desmotivou ele no meio do caminho. Às vezes aquele cara ficou um pouco solto, perdido, então isso fez também com que ele desanimasse em relação à empresa, em relação à São equipe. muitas questões, assim, porque pode ser ali Exato. no momento que você até acha que poderia ter feito algo de diferente ou percebido algo de diferente na entrevista, mas não necessariamente também, né? Então, Não é nem para descobrir um culpado, não, é só pra gente poder tentar ser mais assertivo da sim, próxima da vez. próxima vez Mas eu acho que, acertar. num geral, eu acho que o processo de recrutamento e seleção é desgastante pra mim. Entendo. Então, eu vou dizer que, assim, entre ser uma dor e uma delícia, pra mim tá Coloca. mais pra dor do que pra uma delícia. Mas eu entendi, assim, o seu ponto de vista desse desgaste que É, realmente tem, né? Agora, eu coloco o processo de recrutamento e seleção como uma delícia minha, assim. Mas, assim, posso até. Vou te explicar por quê, mas você também me fez pensar, porque realmente é uma etapa do processo seletivo, desse convencimento aos líderes, né? Ou de repente o líder não comprar a sua ideia de selecionar tal candidato. Mas assim, eu gosto de conhecer gente, sabe? sim, Eu tenho esse fascínio de conhecer gente, de conhecer a história daquela pessoa. É claro que nem sempre, né, numa entrevista a gente vai conseguir, mas assim, eu brinco que o RH gosta de conhecer pessoas, né? Então, assim, por mais que, sei lá, você faz 10 entrevistas num dia e tal, você tá conhecendo aquelas sim, pessoas, né? E às vezes não vai servir para aquela vaga, mas você vai lembrar daquela pessoa em outro momento, né? Então, assim, eu gosto desse processo de conhecer as pessoas, eu gosto de dar ligação, né? De falando, você passou no processo seletivo, sim. cara, não tem coisa melhor. Uma das primeiras alegrias na minha carreira de RH, eu me lembro, né, que era isso, assim, que era ligar para as pessoas, né, para dar a notícia de que ela foi aprovada. Então, assim, nesse processo de recrutamento e seleção, eu gosto, assim, sabe, de dar uma dessa pesquisa mesmo, sabe? Eu acho que olhar ali os currículos, né, ou os cadastros, e aí entrevistar, e aí depois pensar onde que aquela pessoa pode Se encaixar ou encaixar. não, falar com, né? Então eu acho que eu gosto desse contato assim com as pessoas, né? É claro que é desgastante, né? Eu concordo com você. Até fechar a vaga, e às vezes você não encontra, às vezes você não consegue fechar a vaga, Sim. é sempre um momento de Tensão. tensão ali, porque, né, a equipe precisando, o líder precisando de uma pessoa e a gente não conseguindo encontrar, assim, é sempre difícil. Mas é um processo que eu gosto, assim, de fazer. Igual que você falou na Sim. balança, eu acho que tá mais para as minhas delícias, E eu entendeu? acho bonitinho, porque assim, enquanto você tava falando do processo de recrutamento e seleção, seu olho tava brilhando. Então eu acho bonito isso, né? Quando a gente se identifica muito com um processo, com uma atividade. E eu confesso que eu tenho muita facilidade para o processo de recrutamento e seleção. Não é que eu me ache, não é isso, mas Sim. assim, eu acho que eu tenho tanta experiência que isso vai me dando uns gatilhos de eu não preciso de muito tempo para poder sacar se aquela Identifica rápido, né, é, algumas coisas então, assim, assim. eu tenho esse feeling. E eu acho que a gente tem que acreditar nas nossas intuições, sabe? Às vezes a gente não sabe exatamente por que que a gente gostou ou por que que a gente não gostou de uma pessoa. Mas o nosso sexto sentido fala de alguma forma com a gente. E tem uma coisa que, sem querer te cortar, mas Né? cortando, que eu ouvi uma vez, né, que é isso, o sim é muito Claro, certo, é muito claro o sim, né? Quando você fica ali meio que na dúvida e tal, é ouvir esse sexto sentido mesmo, né? exatamente. Porque assim, o sim é muito claro. Exato. E aí eu acho que é um pouco disso, né? Então, assim, às vezes você vai fazer bem uma atividade, mas não é a sua atividade predileta, Sim, sim, né? sim. Então, acho que é um pouco sobre isso. E acho que é muito maravilhoso você gostar muito de uma coisa que talvez não seja o que eu gosto mais. E aí a gente pode trocar, a gente pode, né? Como você falou, talvez delegar para uma outra pessoa fazer mais, ou tentar descobrir o que que não gosta exatamente para tentar fazer de uma forma diferente, para ver se volta a ficar prazeroso, se sai do piloto automático, porque eu acho que é um pouco sobre isso, né? É, É igual um casamento de muito tempo, né? Então a gente tem que ter ali nosso jogo de cintura para poder estar ali renovando aquilo. E sim. eu acho que isso acontece também com o nosso trabalho, A né? gente tem que se renovar sempre. Quando você fala aí
de não fazer sempre as mesmas perguntas, o que que eu posso fazer de diferente, assim, eu sempre tento buscar também, assim, acho desgastante o que você colocou também, assim, mas eu acho que colocando na balança, assim, os prós e os contras, Sim. assim, pra Uma mim, eu coisa que eu acho acho muito legal do recrutamento e seleção é a presença. É um processo que eu acho que a gente está muito presente ali para ouvir aquela tem pessoa. que estar com o ouvido muito aberto, Então, assim, a muito, gente não vai para um monólogo, é. né? E eu não posso ir esperando me dar aquela resposta, ele não me der aquela resposta, eu não quero. Então, isso é uma coisa muito legal, porque ela te traz muito pro presente, porque você tem que ter uma escuta muito ativa Sim, sobre aquele momento, né? Então, assim, tem coisas bacanas e tem coisas que não são tão legais. Faz parte como qualquer outro processo. continuo, senão a gente só vai falar de um É. processo. E aí, por exemplo, eu lembrei de uma outra coisa que eu acho que é uma dor minha do RH, que é uma coisa que às vezes me cansa, que é você ter que fazer as pessoas comprarem uma ideia. Qualquer ideia que seja, da mais simples à mais complexa. Então, porque assim, o RH ele fica entre a empresa e os colaboradores. Então, às vezes existe um pedido da empresa para que seja feita uma coisa. Então eu preciso convencer as pessoas certas, chaves, para que aquelas pessoas façam ali a propagação daquela ideia, seja ela uma liderança ou não, né? E às vezes as pessoas são tão resistentes que mal ouvem aquela ideia, não vai dar certo. Tudo bem, pode não dar certo, mas eu acho que a gente tem que tentar. Né? A gente tem que estar ali disponível para que as coisas aconteçam. Mesmo que seja para depois dizer assim: olha, não deu certo. Mas por que que não deu certo? Por causa disso, disso, disso. Então eu acho que a gente tem que estar muito disponível, né? E às vezes é difícil a gente encontrar pessoas que estejam com essa mesma disponibilidade. É a mesma Verdade. coisa em relação a comprometimento. Às vezes uma pessoa que é muito comprometida, ela fica muito indignada quando tem alguém na equipe dela que não é tão comprometida quanto. E aí a gente fala que tem que ir lá conversar e explicar que as pessoas são diferentes, que elas têm graus de comprometimentos diferentes, que não é que ela não seja comprometida, ela talvez não faça a mesma coisa que você gostaria que ela fizesse, né? Mas eu acho que essa questão de você ter que fazer esse convencimento da pessoa comprar qualquer tipo de ideia, eu acho que também é uma coisa que é um pouco cansativa pra mim. É, porque as pessoas estão muito resistentes, né? Foi o que você falou. Às vezes elas não ouvem, ou às vezes até por ser assim, a empresa que pediu, então sabe, às vezes já tá com uma Sim, certa situação ali, e aí por ser a empresa, mas nem estudou direito, nem ouviu direito a sim, proposta, né? De repente pode ser exato. que dê certo, enfim, eu entendo um pouco. Eu coloquei aqui ó, das minhas dores. Eu acho que eu não cheguei a comentar assim sobre esse ponto, né, que você colocou. Mas uma coisa que eu coloquei aqui de dor é organização de eventos e festas. Aí, eu cheguei na polêmica, gente. Porque, assim, algumas pessoas entendem o RH como o RH é a pessoa que vai organizar as festas, que vai ornamentar tudo, que vai fazer festa junina, que vai fazer É. festa final de ano, que vai fazer dia de não sei que, dia de não sei que, dia. E nem sempre as pessoas, né, do que trabalham com RH têm essa aptidão. E eu sou uma delas. Oi, tudo bem? Então, assim, porque eu não sou essa pessoa na vida, e se você, tipo, não é na vida, não tem como você ser no trabalho. Eu sou Uhum. uma pessoa só, né? Então, assim, eu não sou aquela que organiza festa de aniversário, meu aniversário tá chegando, já fica todo mundo, o que que você vai fazer, o que você vai fazer? E eu, ai, não sei o que eu vou fazer, não sei, não quero pensar. Eu quero ter uma festa surpresa, entendeu? Chegar no Não ter que evento já tá pensar. tudo. Eu não sou boa com ornamentação, eu não tenho jeito, eu não levo jeito pra isso. Então, assim, eu sou muito ruim mesmo nisso. Então, assim, é um esforço. Eu quero fazer, eu gosto de fazer, né? Eu acho bacana, o RH não é só isso, né? Mas eu acho importante a gente ter esse momento de interação, de integração. Mas eu realmente não domino essa arte, assim, não sou boa em trabalho manual, eu sou muito ruim mesmo. Então, assim, eu quero fazer, eu gosto de fazer, mas é isso que você falou, né? Pegar um colega de trabalho ou uma pessoa, né, de outro setor que gosta de fazer, que tenha tempo, enfim, que ajude nesse processo, né? É o que eu tento fazer, o que eu tento buscar, porque assim, se deixar pra mim, somente Uhum. pra mim, gente, eu vou fazer, porque eu sou ruim, eu vou fazer, vai dar certo, mas talvez não com tanta frequência, ou talvez não tão maravilhoso, Empenhada, né? assim, né? Mas Mas eu eu vou acho me que é legal esforçar pra isso. isso. É o que a gente tava falando. Às vezes a gente não vai se identificar muito com uma tarefa, mas a gente vai fazê-la. Mas assim,
eu tenho um rançozinho disso, das pessoas acharem que o RH significa organizar festas. E aí, às vezes, eu falo assim, gente, eu não tô com tempo É, para poder pensar numa coisa dessa. É muito legal. As pessoas gostam, as pessoas interagem, elas se integram, mas não necessariamente isso tem que vir do RH. Às vezes você pode criar uma comissão dentro da empresa de pessoas que são boas em organizar eventos e festas e vamos deixar na mão dessas pessoas. exato, isso é Vamos uma de... boa ideia, hein? Uma eu acho que a comissão, gente né? pode entender no que as pessoas são boas e atribuir a elas a fazer aquilo, né? Cada um com suas Porque capacidades, né? exatamente. Não tem que esperar que um único setor específico. E eu acho que o mais legal é você talvez pegar uma comissão com pessoas de setores diferentes, porque as ideias vão ser diferentes, né? Então, Verdade. assim, vai agregar coisas novas, né? Então, acho que isso é bacana. Da onde será que surgiu isso, né? Que o RH é o Eu acho que setor que antigamente faz tinha muito isso, né? Então, assim, eu acho que quando o RH era mais operacional, ele era mais visto dessa E forma. agora tá bem mais estratégico, né? Foi o que você falou, não tem Não dá tempo tempo, de de você pensar pensar. numa coisa muito mirabolante, sabe? Então, não vamos deixar de fazer, vamos dar ajuda, dar suporte para o que é necessário, né? É importante talvez tenha um membro do RH na comissão, mas não ser feita só pelo RH, né? Eu acho que isso pode ser uma dica, acho que pode ser uma coisa bacana. Sim, Aliás, acho que a gente pode montar comissão de várias coisas na empresa, né? verdade. Então, assim, cara, fulano é muito bom em quê? Nisso. Vamos chamar fulano. Ah, Beltrano é muito bom nisso. Vamos chamar Beltrano. E aí a gente vai conhecendo mais as competências, as capacidades das pessoas e vamos colocar elas no lugar certo. Isso é papel de RH. É É. você olhar uma pessoa e Identificar alocar ela isso, no né? melhor lugar, entendeu? Às Uhum. vezes ela tá dentro de um setor, mas ela pode ajudar fazendo uma outra coisa que não seja necessariamente só aquela coisa específica daquele setor, entendeu? É, fora que isso vai fazer com que as pessoas se sintam mais engajadas, né? Se Sim, sintam fazendo parte daquele todo ali, né? exato. Envolvidas em outras, situações que não só sejam as atividades e as tarefas do setor Por dela, isso que né? delegar é importante. Só que também não é pensar que, eu vou delegar tudo que eu não gosto. Não, vai ter coisas que você vai ter que continuar fazendo, mesmo que você não goste tanto, É, né? Mas tem coisas que você pode compartilhar. E aí eu acho que pode ficar mais leve. falou tudo. Bom, E aí, tem mais dores? tem. Eu acho que assim, eu vou falar de uma dor que eu acho que eu acho que é universal. Eu acho que assim, ninguém escolhe o RH para demitir ninguém. Então eu Ah, acho que a sim. parte do desligamento nunca é agradável, né? Então assim, por mais que você faça um desligamento justo, né? Se você fizer um desligamento da maneira correta, se não for só uma questão de redução de custo, se for uma questão de comportamento, por exemplo, né? Então você conversou com a pessoa uma, duas, três vezes, deu advertência e aí não mudou. Quando você vai chamar ela para a conversa do desligamento, ela já tem que saber que ela vai ser desligada. A Não gente leva já aquele falou susto, sobre né? isso. Não é para ser surpreendido nesse momento. Mas ainda assim, se a gente faz todo o processo da maneira correta, a pessoa não contribuiu, porque eu falo muito isso, o RH não promove e não demite ninguém. Quem faz isso são os próprios colaboradores. A gente só protocola. Então, por mais fazer esse protocolo nunca é agradável. Nunca é. Então, assim, você tem que falar para uma pessoa que ela vai ser desligada, é sempre um momento delicado. Então, por mais empatia que você tenha, às vezes é uma pessoa que você gosta muito. Eu já tive já demiti várias pessoas, e pessoas às vezes muito próximas a mim. E aí você tem que ter esse distanciamento para a pessoa não levar aquilo a mal, não levar aquilo para a vida, e você fazer ela enxergar o que ela pode melhorar num outro momento, né? Porque não funciona mais para aquela empresa, para aquele ciclo. Mas é uma maneira também dela oxigenar para um próximo ciclo que vai ser iniciado. Mas eu acho que esse processo de desligamento nunca é agradável. Sim, eu coloquei o processo de desligamento como uma dor minha também. E compartilho de tudo que você disse agora, assim. Eu fico sempre antes, né, num constrangimento, numa coisa pensando naquilo, você já chega no Ansiedade, né? trabalho, numa ansiedade, você já chega no trabalho pensando em como vai ser, como que a outra pessoa vai reagir, por mais que a Sim, gente entenda, né, que às vezes a pessoa já tá ali, ela não vai levar aquele susto, mas ainda assim é uma família, às vezes quando é por alguma situação de comportamento, então eu fico pensando assim, na família, né, porque
tudo bem, a pessoa procurou aquilo, mas a família, a esposa, a mãe, os filhos, enfim, ninguém tem culpa ali daquele mau comportamento, né? Mas é sempre, realmente, é sempre chato, né? É, Assim, por é isso que é desconfortável. desconfortável, por isso, e é desconfortável, né, para a pessoa que tá ali desligando, como para a pessoa que tá sendo demitida, e aí Sim. a gente tem que tornar aquilo menos Traumático difícil e possível. traumático possível, assim. É, Então, requer alguns cuidados, porque às vezes as pessoas acham que, tipo, ah, é só você tá sendo demitido aqui, não sei o quê. Mas sim. até a maneira como você faz esse processo de desligamento ali, né, vai influenciar ali na trajetória profissional da pessoa ali, depois que sair dali dessa É. conversa, né? O ideal é sempre que a liderança faça esse desligamento, né? Que o RH esteja ali só de apoio ou de preparação para como a liderança deve conduzir aquele momento. Mas a gente sabe que muitas das vezes o próprio RH é que desliga. Então, não é um momento fácil, não é um momento agradável. Então, assim, não dá para dizer que isso não deixa de ser uma dor, né? Em relação ao RH. O que mais que você colocou aí, Lu? Será que temos mais algumas dores em comum? Deixa eu ver aqui na minha colinha. Coloquei, já que a gente falou de desligamento, medidas disciplinares. É uma dor minha, tá? Aplicar medidas disciplinares. Por quê? Mas assim, vamos ver se eu consigo me expressar aqui para vocês, né? Porque a medida disciplinar, o resultado dela pode ser muito positivo, né? Deve ser muito positivo, né? Mas também pode não ser uma ferramenta que o outro vai entender tão bem, assim, né? Então, assim, aí agora a minha psicóloga ia falar assim, é muito mais sobre o outro do que sobre você. Mas assim, eu acho difícil porque eu fico sempre com receio de como a pessoa vai reagir ali naquele momento, sabe? Então eu acho que é mais pelo outro mesmo. Eu acho difícil porque assim apesar de você ter um exemplo, de você ter, né, uma situação específica que você vai precisar aplicar, uma advertência verbal, uma advertência por escrito, né, explicando mais um pouquinho para quem não é da área, mas assim, é para você orientar, né? Sim. Deveria ser para você orientar o colaborador e falar, olha, você fez isso não é legal, não é bacana, não é o que a gente espera, isso está errado, então você não pode mais fazer isso, você, né? Enfim. Só que é difícil para mim. É difícil pra mim porque o outro nem sempre o outro entende, mesmo você dando exemplo, sabe? Às vezes, no fundo, ele sabe que errou, mas ele tá com um certo orgulho, uma certa, sabe? Não sei te explicar. Às vezes ele tá com não aceita aquilo muito bem, apesar dele entender que ele errou, ele Mas não é mais uma aceita. dor sua pelo outro do que por você? Ou é difícil pra você fazer isso também? Às vezes é difícil fazer. Às vezes é difícil fazer. Entendi. Entendeu? É difícil pra mim também, entendeu? Eu fico nesse receio assim do outro, não vou negar, Uhum. mas eu vou bem preparada, porque assim, quando você tá ali aplicando uma medida disciplinar, a Mariana tá assim pra mim. Exatamente. Quando você tá ali aplicando uma medida disciplinar, tem motivo. Você não vai aplicar uma medida disciplinar, tipo, À do toa. nada. Não é à toa, sabe? Tem um Exato. motivo, né? Tem um motivo. E tem um exemplo, tem uma situação. É muito palpável, muito crível ali, né? Mas assim, não é uma coisa que eu gostaria de, Tem de, que de fazer. fazer, de apoiar ali, de dar o apoio, sabe? A gente vai, contorna a situação. Nunca, agora parando pra pensar, nunca aconteceu uma coisa, tipo, muito bizarra, um trauma, né? Desproporcional, né? Desproporcional. Nunca aconteceu comigo, assim. Mas acho uma coisa que eu Desconfortável. não gosto de fazer. Por que que eu tô rindo? Porque eu botei isso como uma das minhas delícias, mas deixa eu me defender. Por que que eu botei como uma das delícias? Porque eu acho que uma das delícias do RH é a parte de desenvolvimento da pessoa. E aí eu acho que tudo faz parte desse desenvolvimento, inclusive os puxões de orelha. Então, eu acredito muito no desenvolvimento e no crescimento do ser humano, seja ele pessoal ou seja ele profissional. E eu acho que isso acontece não só, aliás, muito pouco isso vai acontecer, eu acho, nos elogios. É. Eu acho que isso vai acontecer muito mais nas críticas, nos feedbacks construtivos, né? De você apontar uma coisa que não foi legal. E aí, por que que eu coloquei isso como uma delícia diferente do que eu botei pro desligamento? Porque o desligamento você tá fechando um ciclo. Não tem mais o que fazer. Ali o que podia ter sido resgatado já foi tentado É. resgatar antes. Tentamos já, né? Exatamente.
Aqui não. Aqui, se eu ainda estou investindo naquela pessoa, eu estou aplicando uma medida disciplinar nela. Então é porque você É, ainda acredita naquela você ainda não pessoa. desistiu daquela Você não pessoa. desistiu. Por isso é que eu acho que é uma delícia, porque assim, não é que eu gosto de ficar dando bronca nas pessoas, nem puxar a orelha das pessoas, não é isso. Mas eu realmente acredito muito nessa ferramenta. E eu acredito muito nela tanto na vida quanto no trabalho. Tanto que, assim, normalmente eu sou a pessoa que vai dar esse puxão de orelha nos meus familiares, nos meus amigos. Então, eu acho que eu tô acostumada com esse papel de policial mal, sabe? Mas é porque eu acho que ele faz muito sentido quando a gente fala algumas coisas que são duras de ser ouvidas, mas de uma maneira bacana. Quando você não fala de uma maneira agressiva, quando você não Sim. fala pra agredir ou de forma Ou gratuita. diminuir. Não, você fala É, realmente acreditando que aquela pessoa não está enxergando uma coisa em que você foi capaz de enxergar. Então, se você teve essa oportunidade de enxergar uma coisa que o outro não enxergou, eu acho que muito tem muito a ver com propósito. E eu acho que é sua obrigação falar com aquela pessoa sobre aquilo, né? Então, assim, eu acho tão maravilhoso quando você às vezes conversa com uma pessoa, tem uma conversa mais dura, mas aquela pessoa depois ela consegue entender aquilo, melhorar, mesmo que não entenda na hora, que na hora ela fique chateado, mas que ela consiga praticar aquilo de uma maneira diferente depois, e você fala assim, cara, que bacana. Então, assim, surtiu efeito, sabe? Ela essa é conseguiu uma entender. das delícias, né? Você vê depois esse Exato. progresso, esse desenvolvimento da pessoa que partiu daquela conversa ali, né? Sim. Então, isso eu acho muito gostoso, né? De você, mesmo você dizendo uma coisa que não é agradável de dizer, mas eu acredito tanto naquele processo, eu acredito tanto no resultado daquela pessoa, porque se eu não acreditar mais na pessoa, eu não vou falar mais. É. Se eu não falo mais com a pessoa, se eu não dou mais feedback nenhum com aquela pessoa, é porque eu perdi as esperanças em relação àquela pessoa. Então, se você ainda tem vontade de abrir a sua boca e dizer alguma coisa pra ela, é porque você acredita que aquilo pode ser mudado, né? Que acredita na mudança, acredita, no potencial, acredita, enfim. E eu acho que isso funciona. E eu acho que isso mexe comigo num lugar muito forte, sabe? De tanto do lado pessoal da Mariana quanto do lado profissional da Mariana. Então, e eu acho que é um dom que eu posso dizer que assim que Deus me deu, que eu tenho uma sensibilidade muito bacana para poder perceber essas coisas. E conseguir dar esses conselhos, vamos dizer assim, esses direcionamentos de uma forma em que o outro entenda que eu tô fazendo aquilo pelo bem dele, sabe? É, eu acho bacana, assim, até você colocar sobre isso para as pessoas, às vezes, que estão, né, do outro lado, né? Sim, Porque isso acontece com todos nós, né? Então, sim, assim, já aconteceu comigo, enfim, pode acontecer ainda futuramente. É, a gente trabalha para que não aconteça, mas se acontecer, é isso, né? Que eu é, consiga entender isso, né? Que é para o meu bem, que é porque a empresa ainda não desistiu de mim, né? Que é uma oportunidade de eu melhorar, seja sim. como pessoa, seja como profissional. É bacana a Eu gente falar acredito sobre muito isso. no diálogo, porque eu acho que assim, se a gente não expor o que a gente pensa e o que a gente sente, o outro não tem obrigação de saber. É. Por isso que eu falo que o óbvio tem que ser dito, né? E vamos levar agora um pouco o lado pessoal, tirar um pouco do lado do trabalho. Ah, você tá com um problema em casa, com seu pai, com seu filho, com seu marido. Se você não expressa o que você tá sentindo, o outro nunca vai ter oportunidade de saber. Não dá para ficar no achismo. Não Eu uso dá, essa expressão. sabe? Fica tudo no achismo e a gente acha que tá certo, acha É, uma coisa e não é nada daquilo. eu acho que a gente tem que ser o mais claro possível. Olha, isso é uma coisa que me incomoda, isso é uma coisa que não me incomoda, isso eu me sinto desrespeitada, isso eu não sinto. Eu gosto quando você faz isso, mas eu não gosto desse seu comportamento. Ou esse seu comportamento, poxa, não foi legal. É, será que a gente não pode repensar uma maneira de falar, uma maneira de agir em relação a isso? Eu acho que se a gente não fala, o outro não tem como ter esse direcionamento. A mesma coisa em relação a mim. Se ninguém me falar se eu tô ferindo de alguma forma, eu não tenho como Não vai saber. ter como saber. Porque a pessoa vai continuar errando sem saber que ela tá errando. Né? E aí, às vezes, a gente chega num momento de explosão que não precisava chegar se a gente tivesse tido um diálogo franco e aberto, né, E no a outra processo. pessoa se assustar, né? Oi, como assim? Exato. Eu faço isso sempre, você nunca me falou, né? Exatamente. Vai tomar o susto, né, que a gente falou ali da outra vez.
O que mais, Mari? Você colocou mais Lu, dores? eu queria falar uma dor que eu não coloquei aqui, mas que eu acho que é muito importante da gente falar, e eu acho que os RHs todos vão concordar comigo nesse sentido. Eu acho que uma grande dor do RH é porque a gente cuida muito do outro. A gente tenta ser o mais flexível, o mais paciente, o mais empático. A gente erra, tá, gente? A gente é ser humano, a gente erra, mas a gente tenta, né? A gente se propõe a isso. E eu vejo muito esse cuidado, sabe? Essa delicadeza, essa sensibilidade do RH em relação ao outro. E aí eu fico pensando assim, quem cuida da gente? Fica aí a dica dessa pergunta, dessa reflexão. Quem cuida do RH, gente? Eu acho que isso é uma dor hoje muito forte do RH, sabe? Porque se é o RH que estimula, se é o RH que fala, se é o RH que direciona, né? Se é ele que tá ali cuidando mesmo do outro, quem é que vai cuidar do RH quando o RH estiver desmotivado, quando o RH não estiver bem, sabe? Porque me expondo Tiver aqui naquele mesmo. estresse. Tem momentos que você não tá bem, que você também é um ser humano. E aí, eu me cobro muito de ter que estar bem no trabalho, 100%, porque eu tenho que dar exemplo, porque por causa do meu cargo. Então, assim, eu fico muito preocupada. Mas quem é que cuida de mim? Porque as pessoas precisam cuidar da gente também. A gente precisa ser cuidado também, né? Então, eu acho que a gente tá tão preocupado em cuidar, em plantar a semente no outro que às vezes a gente esquece que a gente também precisa de cuidado, que a gente precisa de atenção, que a gente precisa de carinho, que a gente precisa de Uhum. sensibilidade. Então eu acho que isso é uma dor das empresas num geral, sabe? Que Da a gente gente pode parar pra pedir pensar ajuda sobre também, isso. né? A gente pede ajuda a quem? O RH pede ajuda a quem? Pois é. Então, Não assim, é tem bater na porta assim, o difícil. RH do RH, gente. Vamos montar um setor? Vamos montar uma comissão, não sei, o RH do É. RH, pra gente bater na portinha lá e falar assim, cara, não tô bem hoje, me ajuda. Seria muito bacana que alguém pudesse bater na nossa porta, não só para despejar alguma dúvida ou algum problema, mas que alguém pudesse bater lá e falar assim: pô, você fez diferença. Poxa, obrigada. Vocês estão Você precisando tá de alguma bem? coisa? Você tá bem? Você tá precisando de alguma coisa? Então, eu acho que a gente estimular isso também dentro da cultura da empresa é uma coisa muito importante. Verdade, tocou num ponto aí que é. Acredito que todo mundo que da área, nossos colegas de Tá trabalho, sentindo está também, né? sentindo e vão colocar ali, com certeza, nos E se você comentários. não tem essa dor, divide com a gente, pra gente poder compartilhar, porque eu acho que isso é importante. E, Como que é feito, né? exato, porque às vezes no lugar onde o outro Sim, trabalha, existe esse funciona, é. refúgio, né? Essa Exato. pessoa muito legal. Tomara que tenha, que aí a gente Amém. vai, que a gente vai Tem um correr caminho. atrás, tem o caminho. É, a gente falou aqui algumas delícias também, vou pontuar aqui, Mari, e aí você vai complementando se for igual, se for diferente. Ok. Mas eu acho que uma coisa que é muito comum entre nós, assim, né, das delícias os treinamentos, né, e as capacitações, assim, né? Como você fala que meu olho brilha, eu já vejo seu olho brilhando ali quando a gente fala de treinamentos, porque é isso, né? É o desenvolver as pessoas, né? Não só a gente estudar para aplicar, né? Porque a gente está sempre ali munindo e indo atrás de novos cursos, novos vídeos para poder repassar, mas você fazer parte da trajetória mesmo do desenvolvimento pessoal e profissional do É, outro, né? Da pessoa, das pessoas na empresa. Então, eu acho que, com certeza, eu acho que isso é a melhor parte, assim, do RH. Eu não sou tão criativa, mas, assim, e até nesse lugar, assim, é bom, porque vai forçando sim. você a assistir coisas, a correr atrás e tal, e quando você vê lá o treinamento pronto e no momento de aplicar, e quando você recebe o feedback, né, de como foi É. importante, como foi bacana, eu acho que esse conjunto ali que tem a ver com esse desenvolvimento, né, que a gente já falou aqui, eu acho que é uma delícia, realmente. Eu acho que, assim, sem dúvida nenhuma, é a minha maior delícia. Eu acho que, aí eu vou falar de propósito de novo, porque eu acredito muito nisso. Eu realmente acredito que não dá pra gente separar o pessoal do profissional. Então, quando você cresce como profissional, você automaticamente cresce como pessoa. E aí você parar pra pensar que você não tá só desenvolvendo um profissional, mas você tá desenvolvendo um ser humano. Sim. Eu acho que isso brilha meu olho.
E aí, assim, se eu pudesse viver 24 horas fazendo treinamentos, criando treinamentos, aplicando treinamentos, seria, assim, faria de graça. É, eu realmente acredito muito nisso. Então, assim, eu gosto muito de parar pra pensar, às vezes, numa situação. A gente pode, como é que a gente pode chegar naquela situação que às vezes é difícil, como uma resolução de conflito, como às vezes dar um feedback, ou até puxar uma orelha. Como é que a gente pode fazer isso talvez de uma maneira mais lúdica, mas que a gente consiga chegar naquele mesmo objetivo, sabe? Então eu gosto muito de pensar nessas dinâmicas, num texto, numa música. Eu gosto de gerar reflexão. Eu sou uma pessoa muito questionadora. E aí eu acho que eu gosto de trazer esses questionamentos para as pessoas, sabe? Não é para elas responderem, é para elas pensarem. Porque a gente não para para pensar em muita coisa, porque a gente tá numa correria tão desenfreada, Tudo a no gente tá num automático. piloto automático tão bizarro, que a gente não tem tempo para parar para pensar sobre quem a gente é. Sobre o quanto eu me conheço, o quanto eu posso me conhecer mais, o quanto eu conheço o outro, o quanto eu posso conhecer mais o outro, sabe? Então, isso é uma coisa que me dá um prazer, assim, muito grande. Aí eu vou falar de toda a parte de desenvolvimento humano, que eu acho que tem a ver com isso, que passa pelas capacitações, pelos treinamentos, pelos feedbacks, pelas medidas disciplinares, Uhum. pelas resoluções de conflitos, gestão de pessoas, aí, enfim, promoção. Aí a gente vai falar de tudo, porque aí eu realmente acredito que todo esse processo é muito bonito, né? Quando você olha para alguém que tinha um caminho, e aí você vê essa pessoa seguindo outro caminho, e aí essa pessoa voando, sabe? Essa pessoa. Cara, isso é tão bacana, isso é tão legal. E às vezes eu encontro pessoas que já passaram pela minha vida há muito tempo, trabalharam comigo em empregos muito anteriores. E aí a pessoa olha pra mim e fala assim: Cara, eu ainda lembro daquela dinâmica que você aplicou. Eu lembro daquele texto, eu Uhum. lembro daquilo que você falou. Então, assim, isso é muito bacana. Você pensar que você Sim. pode marcar a vida de uma pessoa Cara, positivamente. isso não tem preço e realmente tem a ver com propósito quando você É. fala. Não tem preço realmente das pessoas que já trabalharam com você, já passaram pela sua vida em algum momento e fala uma coisa específica que você nem Você lembra, construiu você um nem pedacinho daquele lembrava, né? tijolo, sabe? Isso é muito bonito. E a troca que tem ali Sim, também, naquele sempre. momento do treinamento, né? Sempre. Quando tem aquela troca ali, quando as pessoas participam, também é muito rico, porque a gente A aprende gente aprende muito muito mais do também. que ensina. É. Muito, infinitamente mais. Uhum. Você falou também ali das promoções, né? Foi o que a gente colocou aí em comum. Eu acho que essa parte de desenvolvimento a É gente muito colocou gostoso. em comum, né? Porque realmente acho que é quase unânime, né? A gente não pode generalizar, É. mas é quase unânime realmente, porque você participar dessa trajetória, né, das pessoas, Sim. eu acho muito bacana. Acabamos? Não sei. Você tem mais coisas aí pra falar de dores e delícias? Eu coloquei assim as mesmas coisas, né, que você citou agora. Então eu acho que eu não tenho mais. Falamos das capacitações, dos feedbacks, né? Que o feedback faz parte, Sim. né, dessa construção mesmo, né, do profissional. Tem que ter feedback, gente. Vou fazer aqui, como é que se diz? A Levantar a plaquinha plaquinha. do tipo assim, o feedback como é importante, Constante, né? constante, né? Porque às vezes o treinamento, uma capacitação, você vai ter ali de forma pontual, né? Mas o feedback é o dia a É. dia, sabe? Então, assim, para você É o fio conseguir condutor ali. se desenvolver e desenvolver os outros, assim, eu acho muito importante a gente estar sempre atento, assim. Às vezes não precisa ser algo muito formal, né? Mas só de ser uma conversa ali com, né, entre duas pessoas, quem está aplicando feedback e a outra pessoa que está recebendo ali numa conversa rápida ou ali com calma, né? Dando exemplo. Nossa, não tem erro, gente. É só apliquem, assim, É. para testar mesmo, né? Porque E eu acho que assim, se coloquem no lugar de quem tá dando feedback também, sabe? Porque foi o que a Luísa falou, às vezes não é agradável, mas a gente tem que fazer, porque faz parte do trabalho. Então, assim, às vezes a gente fica tão é, 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 na defensiva quando a gente ouve uma coisa que a gente não gostaria de ouvir, porque ok, ninguém gosta de levar puxão de orelha, né? Mas assim, se você parar pra pensar o quanto aquela pessoa teve cuidado, estudou, se preparou, seja ela o RH ou a liderança, pra te dar aquele direcionamento, eu sempre penso nisso assim, tem coisa que a gente pode ouvir e jogar fora, mas tem coisa que a gente tem que ter tempo de digestão.
Então, assim, Eu sou uma dessas deixa eu pessoas. digerir o que tá acontecendo. E aí depois eu entendo e eu escolho se eu vou jogar fora ou se eu vou guardar pra mim. Mas eu acho que tem que ter um tempo de digestão. E aí eu acho que a gente também fala muito do RH se colocar no lugar do outro, mas que o outro também se coloca no lugar do RH ou da liderança, de quem tá dando aquele feedback. Se alguém parou pra falar sobre aquilo, não é por maldade. Né? Então a gente também ter esse caminho faz com que a gente cresça, com que a gente se desenvolva. Ter essa maturidade, né? É, Porque aí eu acho que tem a ver com maturidade sim. também, né? De você estar ali no ambiente corporativo, precisa ter esse discernimento. E aí, Lu, eu, assim, eu botei umas coisas aqui que eu acho que são legais também pra gente discutir, que assim, tem coisas que podem ser dores ou podem ser delícias. E aí depende muito de como a gente está construindo isso no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Então, por exemplo, tem lideranças que são muito mais desafiadoras de lidar, e tem lideranças que são tão fáceis de você trabalhar junto. Então, assim, então pode ser uma dor ou pode ser uma delícia. E o desafio também pode ser uma delícia. A questão é, existe respeito? Existe cuidado? Existe espaço para ser ouvido? Então, isso é importante. A mesma coisa em relação à cultura organizacional. Você tem cultura que você vai se identificar muito e vai ser uma delícia. E tem cultura que você não vai se identificar tanto. Por isso, a gente tem que entender quem eu sou, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, quais são os meus valores, para ver se está compatível com os valores daquela empresa, com a cultura daquela empresa. É por isso que eu ia até falar, né? Se você cabe ali dentro, né? Eu Exato. entendo quando você fala das diferentes lideranças, né? Que são algumas lideranças mais desafiadoras, outras não. Mas é isso, isso vai ter em qualquer ambiente de Sim, trabalho, enfim, qualquer empresa, né? E aí é isso, você pode se estimular exato. com o desafio, né? Ou você pode ficar lá triste, lamentando Uhum. com esse desafio. Então, é a maneira com que você Encara. lida e encara Uhum. também isso, né? Agora, em relação à cultura, eu fico me perguntando, porque assim, se a cultura é muito diferente, Incompatível. incompatível é a palavra certa, incompatível com os seus valores, com tudo que você acredita, aí realmente Você tem que rever. tem que rever, porque aí não é para ser uma dor, eu acho. É, porque assim, eu acho que assim, é o que eu sempre falo, não existe um candidato ruim, não existe uma empresa ruim. Existe a empresa que serve pra você e o candidato que serve pra aquela vaga, né? Então, por isso que a gente tem que saber fazer essas reflexões, saber fazer as perguntas certas nos momentos certos, pra gente poder saber se a gente tá cabendo naquele lugar ou se a gente tá se diminuindo pra ficar naquele lugar. Isso serve pra relacionamento, mas isso também serve pra parte É. profissional, né? Então, acho que é importante falar um pouco sobre isso, né? É, tudo vai ter uma balança. E eu acho que a gente vai poder botar os pós e os contras. A questão é o quão infeliz eu estou no meu dia a dia ou o quão eu feliz estou naquele dia a dia. Porque é muito utópico você estar feliz 24 horas por dia, você tá às É, 8 horas de não tem trabalho trabalhando, como. fazendo tudo que você gosta. Então, assim, mas a maior parte do tempo te desafia, te deixa feliz, te deixa com brilho no olho, traz o seu propósito à tona. É, tem que botar literalmente na ponta do lápis ali, né? É, Quando você tá num momento assim de reflexão e colocar mesmo tudo que você faz ali no seu sim. dia a dia. Se você a maior parte do dia tá feliz, se você tá triste, eu acho que isso é importante da gente fazer, assim, essa reflexão. Finalizando, queria fazer uma última pergunta para você. E pergunta. O que que o RH mudou na sua vida? Eu acho que o RH mudou o meu olhar para o outro. Mudou completamente o meu olhar para o outro, assim. Uau. E assim, e mudou meu olhar para o outro, assim, de ser mais empática mesmo, sabe? Quando você fala, você falou aqui na nossa conversa do tipo assim, do desenvolver a pessoa e tal. Eu acho que mudou o meu olhar do tipo assim, sempre questionar, sabe? A pessoa ela é assim, ela não é assim, ela está assim. Olhar por outro lado, sabe? Por outro ângulo, tentar entender um pouco ali, sabe? Daquele comportamento do outro, porque que assim, ninguém é. Às vezes a gente rotula, né, uma pessoa, então eu acho que eu mudei um pouco, assim, sabe? O meu olhar para o outro. E uma coisa que eu acho importante de eu falar aqui também é que mudou o meu olhar também
para a empresa em si, a diretoria da empresa, os empresários, assim, sabe? Eu acho que o que mudou para mim foi ter esse equilíbrio de enxergar os dois lados, Que sabe? bonito. Porque antes eu era muito assim, o colaborador, o funcionário, as pessoas, e não pensava tanto ali na empresa, nas estratégias da empresa, sabe? No que a empresa Nos é, porquês por dos trás, né? porquês por trás, sabe? Que não é todo mundo que entende. Eu não entendia muito bem, então eu acho que o Que RH foi me bonito. dando essa maturidade mesmo de olhar os dois lados. Se eu olho os dois lados, sabe, da pessoa Sim. Mariana ali, por que que eu não vou olhar os dois lados ali da empresa, sabe? De toda a dificuldade que também tem, de todos os desafios que também tem. Então, assim, eu acho que mudou o meu olhar como um todo, né? De eu conseguir questionar também os dois lados, sabe? Não sei se eu consegui responder, Sim. mas assim, mudou Muito esse, bonito. esse meu olhar de sempre tem um porquê, sabe? Nada é em vão, nada, sabe, de maldade, Esse né? processo é muito bonito, né, Lu? Porque ele não vem da noite pro dia, né? Não, não vem, com certeza. Legal. E aí eu tenho a minha pergunta para você, Vamos lá. que eu acho que você já respondeu um pouco aqui nas nossas dores e delícias, mas eu queria que você falasse o que te faz não desistir do RH. Nossa, eu acho que as pessoas. Eu acho que o que não me faz desistir das pessoas, assim. Eu acho que a minha fé tem muito a ver com esse meu valor. Eu acho que às vezes eu dou murro em ponta de faca, mas é, eu acho que me emociona ter um pouco sobre isso, porque eu realmente acredito nas pessoas. E eu acredito que todo mundo pode mudar. Eu acho que a pessoa, se ela quiser, ela pode mudar. Agora, se ela não quiser também, é um direito dela e ela Sim. não vai mudar. Mas eu acho que quando a pessoa traz pra gente essa disponibilidade que a gente falou aqui, a gente consegue isso, a gente consegue se moldar e a gente consegue moldar o outro, porque às vezes o outro precisa de ajuda, precisa de um ajuste e a pessoa não sabe nem pedir ajuda. E aí você tem, é muito louco, porque você tem que ter essa observação de entender que às vezes a pessoa tem muita dificuldade de pedir ajuda, mas ela tá ali gritando, pedindo socorro. Então, assim, é uma maneira que você tem de chegar, como que você chega, como que você conversa, como que você troca pra você fazer com que aquela pessoa mude. Então, eu acho que eu não desisto do RH pelo mesmo motivo que eu não desisto das pessoas. Porque eu acho que é isso, o RH são recursos humanos, são pessoas. Então eu acho que a gente tem ciclos, a gente tem posicionamentos, a gente tem valores, mas a gente pode sempre ser melhor. Sempre. Eu acho que a Mariana hoje é uma Mariana diferente ontem e vai ser uma Mariana diferente amanhã. E eu acho muito bonito isso. Por a gente ser essa metamorfose ambulante, sabe? E eu acho que quando a gente se permite com que isso aconteça, a gente só cresce. E aí a gente poder permitir que isso aconteça também com o outro, eu acho que é o mais bonito. Acho que, né, assim, a minha fé fala muito sobre isso, né? Você amar o outro como a si mesmo. Então, eu acho que tem um pouco sobre isso. Um pouco não, muito, né? Muito bonito. Chegamos ao fim? Chegamos ao fim. Ah, gente, um fim, um até breve, um até lá, um É. até logo, de repente. Mas, assim, muito realizada de estar completando essa temporada. Pedir para que as pessoas compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal do YouTube Aproxima RH, se inscrevam no Instagram para seguir a gente no Aproxima RH. Todos os nossos episódios estão gravados no YouTube. Assistam, gente, tá muito legal. Tem todos, Tem um tanta coisa pouquinho de, um bacana, pouquinho de né? tudo que a gente falou aqui hoje, tem lá nos outros episódios, E né? assim, Convidados bacanérrimos. a gente sabe que às vezes o horário impede as pessoas de assistirem ao vivo, não tem problema, fica gravado. Quando você puder, vai lá, olha. Às vezes você vai lembrar de alguém vendo aquele episódio, então manda o link para uma outra pessoa. Eu acho que esse compartilhamento eu acho que é bonito, né? E como a Luísa falou, a gente teve tantos convidados interessantes, bacanas, a gente aprendeu Aprendemos tanto. muito. Então acho que vocês podem aprender talvez também um pouquinho, né? Aprendemos e conhecemos pessoas, né? E Muito fiquem legal. ligados para saber das novidades, né? De quando vai ter uma segunda temporada, como ela vai ser.
Então, fiquem atentos aí aos nossos canais. E obrigada por ter ouvido a gente, por ter assistido a gente dois, alguns episódios. Sim, obrigada, gente. Foi Isso é ótimo importante. compartilhar de tudo isso com vocês. Vocês são muito importantes, né? Porque sem vocês a gente não estaria aqui É para isso, em né? todos os episódios. E deixem lá também nos comentários, lá no nosso Instagram, sobre próximos temas, sugestões, né? Insights que vocês tiveram, acho que isso é legal. Essa troca também, esse feedback de vocês pra gente também é muito importante. Muito bom. Obrigada, Mari. Obrigada, Lu. Terminamos. Obrigada, gente. Beijos. Beijão. Até a próxima.